Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje eu venho aqui com a devocional que se encontra no livro de Josué, o capítulo 24 e o versículo 15. Aqui é o último capítulo do livro de Josué, né? E esse versículo 15 diz assim: aqui é Josué renova a aliança com o povo. Ele está renovando a sua aliança com o povo, falando o que o povo deve fazer, pois já está próxima da sua morte, né? Então ele está renovando a aliança com o povo de Deus. E o versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ele está aqui falando ao povo, né? Se o povo quiser servir aos outros deuses, servir aos deuses estranhos, que eles sirvam. Mas ele afirma, ele e a casa dele serviriam a Deus. E isso deve ser o nosso posicionamento como cristãos. Se as pessoas querem servir os outros deuses, que elas sirvam, mas nós temos que manter o nosso posicionamento com Cristo, devemos servi-lo e a nossa casa também, né? Nossa casa, marido, filhos, esposa e filhos, nós devemos servir o nosso Deus. Esse é o nosso posicionamento como cristãos. E Josué convida o povo a servir a Deus. Ele diz, quando ele fala que vai servir ao Senhor, ele está convidando ao povo a isso, que eles não sirvam a deuses estranhos, não sirvam a deuses que não vão fazer nada por eles, porque o único Deus que pode nos dar algo, fazer algo por nós, só é o Deus eterno, o Deus criador, o Deus que criou os céus e a terra e que nos formou, né? Então Josué convida o povo a isso, a largar os seus deuses estranhos. E deuses estranhos é qualquer coisa pode se tornar um ídolo para nós, pessoas, riquezas, objetos, celular, televisão, marido, filhos, esposa, tudo isso pode ser um ídolo. Às vezes a gente coloca as coisas e pessoas acima de Deus, e Deus não quer isso. A gente tem que tirar isso da nossa vida. Deuses não é só adorar imagens de esculturas. Deuses também são coisas e pessoas, como eu já falei. Tem gente que adora tanto o dinheiro, que acha que o dinheiro é tudo na vida dela, né? Acha porque tem muito dinheiro, está protegido, tem conforto, tem saúde, mas não tem o principal que é Deus. E às vezes vive para Deus, é até cristão, mas a sua confiança está mais no dinheiro do que no próprio Deus. Então, o dinheiro se torna um Deus na vida dessa pessoa. E na Bíblia fala que Deus é o único objeto que Deus declara como um Deus. É o dinheiro. Ele chama o dinheiro de mamon, né? Porque muitas pessoas fazem loucuras por conta do dinheiro. Matam, roubam, mentem, distorcem verdades, falam falsidades, fazem maluquices por conta de dinheiro, né? Se prostituem, se vendem, enfim, por isso que Deus classifica o dinheiro como um Deus. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, não o dinheiro. O dinheiro não é mal, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todo mal, porque muitas pessoas colocam o seu amor e a sua confiança no dinheiro, porque acha que tem dinheiro, tem tudo, eu estou seguro, eu estou bem, nunca vai me faltar nada, e deixam Deus de lado por conta do dinheiro, não é? Mas o dinheiro não é nada. Se Deus quiser, ele faz a pessoa um bilionário ficar pobre em questão de segundos. Então, que a nossa confiança seja em Deus, que a gente adore a Ele acima de tudo. Em primeiro lugar, também falar sobre deuses como coisas materiais, casa, carro, celulares. Hoje em dia as pessoas estão se dedicando muito tempo nos celulares. Às vezes não dão tempo, não dão atenção para suas famílias, para os filhos. Muitos pais, em vez de dar atenção para os filhos,
vão lá e compram celulares, que isso é um absurdo. Criança com celular é um perigo enorme. Criança não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Se a gente que é adulto, quando está na frente do celular, não consegue se controlar, quanto mais uma criança, se controlar assim, de não querer deixar, de ficar olhando as coisas, redes sociais, essas coisas, imagina uma criança. Uma criança não tem discernimento disso, então é super errado uma criança ter celular. Os próprios psicólogos falam que a idade certa de uma criança ter celular é a partir dos 12 anos, e mesmo assim com o controle dos pais. Mas os pais, para suprir essa necessidade, né, de não dar atenção aos filhos, vão lá e compram celulares, tablets e enchem a criança dessas coisas, sendo que a criança precisa da atenção dos pais. O necessário para uma criança é a atenção dos pais, é o carinho dos pais, é o ensinamento dos pais, não simplesmente dar coisas. Muitos pais suprem a necessidade, querem suprir as necessidades dos seus filhos com bens materiais, mas isso não vai valer de nada. Isso vai se tornar uma criança mimada, egoísta e sem atenção dos pais. Ela vai crescer com esse vazio no coração, pois não teve atenção dos pais, pois os pais trabalhavam muito e o tempo que estava em casa não se dedicava a passar um tempo com os filhos, né? E mesmo assim é mulher e homem, às vezes passa o dia todo trabalhando, quando chega não dá atenção à família e vai diretamente para o celular. Isso a pessoa está colocando o celular como um Deus, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que Josué fala é isso, que se parece mal aos olhos das pessoas servir ao Senhor, que sirvam aos seus deuses. Mas isso é um perigo tremendo, né? E ele nos convida a servir o único Deus, o único que pode fazer algo por nós, o único que pode nos salvar. O principal milagre de todos, a maior bênção de todas que Deus fez por nós foi a salvação, pois o inferno é real. Só existem dois caminhos na nossa vida que nós devemos seguir: o céu ou o inferno. Ou você segue a Deus para viver com Ele na eternidade, ou você não segue e infelizmente irá para o inferno. E o inferno não é brincadeira, o inferno não é essas coisinhas aí que o povo pinta dizendo que lá vai ter bebedeira, farra, samba. Não, o inferno é o lago de fogo e de enxofre, pois o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios quando eles se rebelaram contra Deus. Mas o diabo, ele engana as pessoas, ele faz as pessoas acreditarem que ele não existe, que o inferno não existe, para ele poder levar o máximo de pessoas possíveis com ele para lá. Então a gente tem que ter muito cuidado, pois só existe um caminho que leva para o céu, e a gente tem que renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, para poder servir a Deus, pois se Ele nos criou, Ele nos formou, Ele quer que a gente viva com Ele para sempre, não que a gente se perca e vá viver no inferno com o diabo. Amém? Então que a gente reflita sobre isso que eu falei, que isso possa ter, de certa forma, tocado o seu coração, a sua vida. É como eu sempre falo, a palavra de Deus jamais volta vazia. Se estou aqui falando sobre a palavra de Deus, tem o endereço certo. Tem alguém que vai ouvir essa palavra e vai ser tocado por essa palavra, amém? É a própria palavra de Deus que diz, né? A palavra dele nunca volta vazia. A gente lança a semente e quando encontra uma terra boa, ela vai lá ser plantada e germinada e vai crescer e dar frutos, amém? Então que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, seu coração, e que você seja ricamente abençoado. Se você não conhece Cristo, venha para Ele, Ele te chama, Ele te ama, Ele morreu pelos meus e os seus pecados e Ele quer te salvar. Como Ele já salvou a muitos, Ele quer salvar muitos mais. E você que está ouvindo isso, você é um deles, amém? E a graça e a paz do Senhor alcance seu coração e sua vida, e que seja abençoado por essa pequena porção da palavra de Deus, amém?